Começar a nossa aula de hoje, planejamento digital como estratégia de guerra. Beleza? Então esse é o nosso tema de hoje. Então, é muito importante, gente, porque ontem nós falamos de conteúdo e hoje eu já vou falar de planejamento. Só que para nós falarmos um pouco do planejamento hoje, eu vou recapitular algumas coisas de ontem, ok? Eu vou falar, lembram ontem que nós falamos do conteúdo raiz e do conteúdo Nutella? Então, vocês já têm esse conteúdo pronto, aplicam nos formatos. Depois que tiver tudo organizado, vocês vão fazer o planejamento, ok? Então, a importância de um planejamento, gente, o planejamento ele é tão importante porque é ele que lhe dá um norte. É no planejamento que você vai pegar as suas estratégias, colocar nele para segui-las, para caminhar no planejamento, ok? Então, é através do planejamento que você atinge os seus resultados. Então, muitas pessoas me perguntam, o planejamento é mensal, semanal ou mensal, semanal ou quinzenal? Vocês têm essa dúvida? Se tem, curte aqui, curte, manda aí curtida. Eu não tô sentindo vocês, eu tô com a ligeira impressão que não tá funcionando a aula. Deixa eu perguntar aqui no grupo. Me respondam no grupo, por favor, os soldados. Que eu não tô... Gente, soldados, ninguém me escuta. Tá funcionando, beleza, então tá funcionando, ok, beleza. Então, existe essa grande dúvida, gente, se o planejamento é mensal, quinzenal ou semanal, ok? Isso é assim, eu coloquei esse slide aqui para começar justamente por isso, porque isso é muito importante mesmo. Prestem atenção. O planejamento mensal ele engessa muito, certo? Ele é muito engessado. Então isso às vezes não é bom para o dinamismo do conteúdo. Não é bom porque a internet ela é muito dinâmica, as redes sociais ela é muito dinâmica. Então, se vocês não tiverem esse dinamismo, se vocês tiverem um planejamento muito engessado, vocês não vão conseguir ter um resultado que a internet pede, ok? Então, evitem esses dois tipos de planejamento, mensal e quinzenal. Eu, particularmente, gosto muito do planejamento semanal, porque é um planejamento mais quente, é um planejamento mais formatado, é um planejamento mais humanizado, mais verdadeiro, porque ali na semana você consegue já detectar, tipo, terça, quarta, quinta, tem isso, tem aquilo, eu vou fazer isso, e durante um mês, 15 dias, não tem como você detectar isso corretamente, certo? Hoje tá acontecendo isso, então tem como já botar no planejamento dessa semana. Então é algo mais preciso, beleza? E fiquem de olho na pesquisa. Eu fiz esse mapa para um planejamento foda. E eu sei que eu queria que vocês curtissem, compartilhassem essa live, certo? Essa aula, pra gente falar sobre esse mapa. Vamos lá. O mapa para um planejamento foda. Gente, vocês precisam... No planejamento, quando você vai sentar, eu vou falar lá na frente, eu vou dar para vocês uma planilha de planejamento. E quando você tiver com aquela planilha, primeiro, você tem que ser uma pessoa muito informada. Ah, Manuel, mas eu vendo roupa. O coronavírus não tem nada a ver com roupa. Tem. É uma ocorrência. As pessoas estão falando esse assunto nas redes. Então, você tem que ser uma pessoa muito, mega, ultra informada. Então, você tem que ir informada para o planejamento. Por isso, no slide anterior, eu coloquei a pesquisa. Pesquisa antes, certo?
Você precisa entender pessoas, você precisa entender de comportamento, gostar de gente. Por quê? Porque entender pessoas é o pipoco da coisa. É, é a música. E tem a fé do azul, é a alegria, essa energia. É entender as pessoas. É isso que faz o dinamismo do planejamento, ok? Entender o segmento também. Você precisa entender se o segmento ele está indo para o norte, para o sul, para o leste ou para o oeste. Você precisa entender qual a direção que o seu segmento está tomando nos dias de hoje. E também estar muito a par da concorrência para você criar as estratégias do planejamento. Gente, uma coisa, tenha objetivo e estratégia. Vocês que estão postando por postar e não tem resultado, é porque não tem um planejamento objetivo. É porque não tem um planejamento estratégico, somente. Ok? Ideias sem planejamento são apenas ideias. Muitas vezes, né, nós mesmos, nós temos ideias fantásticas e não planejamos, ou temos ideias fantásticas e postamos essas ideias, mas não teve planejamento, não teve objetivo e não teve estratégia. Por isso você não tem retorno. Por isso você não vende. Porque a sua ideia, ela não tem um planejamento. A sua ideia é apenas uma ideia. Teve a ideia incrível e fez e postou. Mas você não criou a estratégia da ideia, o objetivo da ideia. Beleza? Todo e bom planejamento, gente, aprendam isso. Ele tem que contar uma história. Se você está começando na sexta-feira a contar a história da roupa verde, ela precisa na semana continuar essa história. Vocês sabiam que nós estamos na era das grandes e boas histórias. Então, o bom planejamento, ele precisa contar histórias. Então, não saiam da história. Lógico, gente, que não precisa ser uma coisa muito bitolada, uma história muito cansativa. Não, dá umas quebradas nela. A gente vai conversar sobre isso. Mas lembre-se que vocês, do conteúdo de vocês, quando vocês planejarem, vocês precisam contar histórias através das ideias estrategicamente. Beleza? Então, o planejamento ele precisa identificar, ele precisa ter ideias, lógico, ele precisa ter uma intenção e ele precisa também ter uma interação. Ele identifica o que, Manuel? Quando você tem um planejamento que identifica, você precisa identificar algo naquele planejamento, sentou para fazer o planejamento, a primeira coisa que tem que vir na sua cabecinha é algo que vai impactar a minha audiência. Deixa eu pensar aqui, vamos lá. Algo que a minha audiência vai ser impactada. Aí eu digo uma dica. Sabe o que é que tu faz antes? Uma enquete. Lá no seu story. O que você queria? Qual conteúdo lhe impacta? Entendeu? Aí, quando você for identificar, você já coloca. Realiza a ação. Não é memes da semana. Olha os memes da semana, porque geralmente os memes, gente, eles impactam muito. Certo? Então, a primeira a identificar é os memes. Certo? Então, por quê? Porque eles têm esse impacto. E replica o post que você engajou mais. Lembra do post raiz que eu falei ontem? Pronto. Esse post que engajou mais, olha para ele, porque ele é a ser o primeiro a ser identificado. Porque ele tem uma ideia foda, ele foi o que mais engajou, a sua audiência já gostou, ele já tem uma ação realizada, então agora é faca na caveira. Compartilha mais com 2 amigos essa live agora, gente. Então, e lembra dos memes da semana, certo? Quando você identifica, gente, todos esses patamares, esses tópicos que eu falei, normalmente, naturalmente, você vai ter uma ideia incrível.
você vai ter uma ideia tangível. Às vezes as pessoas dizem, como é que você tem tantas ideias? Porque eu identifico o que minha audiência gosta. Se eu identifico o que minha audiência gosta, e o que é que minha audiência gosta? O que é que você, como é que você sabe? Eu faço enquetes, eu vejo conteúdo raiz, etc e tal. Então, por isso que eu tenho ideias tangíveis. Entendeu? Por isso tem ideias boas. Então, esse é o segredo de tudo. Esse é o segredo de tudo. Você identifica e a sua ideia faz, ó, aparece. Aparece e vai dar um pipoco no seu planejamento, ok? E depois que a ideia aparece, gente, é intenção na hora. Sabe o que é intenção? É o caminho, é o objetivo que o planejamento vai fazer. Olha que lindo, eu me arrepio, ó para isso. Você identificou, a ideia veio. Então, gente, o seu planejamento vai fazer um caminho. Ele vai ser postado. Manuel, que caminho danado de caminho é esse? Você posta e depois do post você quer que as pessoas, através daquele post, vá para o direct. Mas depois do direct eu quero que elas vá para o meu ponto de venda ou para o WhatsApp. Entendeu? Mas, Manuel, isso é tão difícil. Isso é para um especialista como você. Não é. Porque o seu planejamento tem intenção, tem identificação, tem ideia e tem intenção. É automático. É automático. Mas isso precisa ser bem definido. Beleza? Mas isso precisa ser bem debruçado. Ok? Gente, depois, tudo que a gente quer e tudo que a gente deseja não é interação? Não é? Quem acha que é, curte aqui essa live. Quem acha que é, curte aqui essa aula para eu entender se vocês estão gostando, certo? Tudo que nós desejamos não é engajamento? Então, beleza. A interação, olha só, gente. Se você identificou, teve a ideia, teve a intenção, aí isso é a interação, gente. A interação, ela vem normalmente. Ela vem normalmente. A relação, presta atenção, do planejamento que você faz com os seus seguidores. É o momento que você vai perceber no planejamento que o teu post está dando resultado, tá vendendo, as pessoas estão comentando, as pessoas estão indo para o direct, e isso é foda. E isso é foda. Mas isso só é possível se você planejar, fazer esses passos. Porque eu fiz um resumo aqui bem massa, ok? Porque você tem um objetivo, sabe que o objetivo vai acender a luzinha, plim, 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 porque a ideia vem, quando você identificar a ideia, vem. Aí você vai transformar essa ideia tangível, porque ela tem que ser tangível, você tem que realizar, então não pode ser uma coisa do outro mundo. Coloca no planejamento o que você vai atingir, o que você vai fazer. Não vai colocar, hoje eu vou fazer uma foto em cima do Cristo Redentor. Não, porque você pode até conseguir, né, gente? Não sei, mas tenta fazer algo que consiga. Então, depois que você vem a ideia, o caminho que o seguidor quer fazer. Você quer levar o seguidor para onde? Me fala. Você quer levar o seguidor para o direct, para o WhatsApp, ou quer levar para o ponto de venda? Isso precisa estar no planejamento. A gente vai ver lá na frente. E, gente, fazendo os 3 pontos, a interação, o engajamento, o relacionamento é automático. É incrível. Vocês vão perceber... Hoje, né, muitas pessoas falaram lá no grupo do confinamento que já viu o resultado hoje, né, sobre da aula de ontem. Eu fiquei muito feliz. E vocês vão perceber, gente, depois que vocês fazem um planejamento redondinho, como as coisas mudam. E como também as exigências em você vai mudar. Isso é muito importante, gente. Sabe por quê?
Às vezes, sua rede social dá até resultado, mas a insegurança vem de você. Você que é inseguro. E você assistindo a essas aulas e colocando tudo isso em prática, você vai atingir a sua segurança e vai passar essa energia para o seu público, para a sua audiência e vai ter um resultado, certo? Muitas vezes eu encontro clientes que são muito inseguros, que acham que a bio não tá legal, acham que o post não tá legal, acham que não tem ideia tá legal. E isso é muito importante. Então, anota aí, certo? Porque tudo que você tá aprendendo vai para onde? Para o mapa de ideias. Nós falamos sobre isso ontem. Tem que colocar tudo isso no mapa de ideias, ok? Olha que foda. Olha que foda. O planejamento serve para engajar. Printa, posta no seu story e me marca. O planejamento serve para engajar, relacionar, criando uma presença digital. Quando o planejamento é consistente, quando o planejamento é seguro, ele cria esse fortalecimento no conteúdo e você ganha presença digital. Eu me arrepio, boy! Ele ganha força digital. Mas essa força começa em quê? No planejamento. É ele que dá essa força, ok? Isso é muito importante, gente. Prestem atenção que essas minhas aulas, quem perdeu a de hoje, quem perdeu a aula de hoje, não vai conseguir andar com a de ontem. Então é importante assistir às sete aulas. Porque é uma peça, é um quebra-cabeça. É um que vai completando o outro. Eu coloquei aqui, gente, muito massa esse slide. Isso são ferramentas gratuitas. Não, só tem uma que é paga aqui. Se você gosta de aplicativos, esses aplicativos que eu coloquei aqui, eles são, gente, importantíssimos para você pesquisar. Moda. O Google Trends, ele diz mais ou menos as menções de moda, o que as pessoas estão falando de moda. Se estão falando de moda de roupa, enfim, de tendências, o que é que tá falando de moda. O Google Trends, você colocar odontologia, ele vai dizer o que as pessoas estão falando sobre odontologia. Gente, isso dá um norte muito a você, porque você precisa criar conteúdo para o que as pessoas estão falando, para que as pessoas estão desejando. Aí você joga aí um nome nessas ferramentas, aparece e vai lhe dar um norte. Não é irado? É muito foda, certo? Então, isso é muito importante. Eu uso muito o Mention. O Mention eu uso muito. Gente, tem o Tag for Like. Tag for Like. TAG for Like. Eu uso muito ele, certo, gente? O Tag for Like, eu coloco uma tag, vamos dizer, política. Certo? Então, ele me diz nessas redondezas o que as pessoas estão falando de política. Eu coloco digital. Ele me diz, num raio de 20 km, o que as pessoas estão falando sobre digital. Isso é muito importante para mim, porque eu preciso gerar conteúdo para aquelas pessoas. Saca? Percebeu a coisa como ela é, como vai lhe ajudar e você precisa ter essas ferramentas, entendeu? Então isso é muito massa, isso é muito importante para o seu planejamento. É tanto que no primeiro slide eu falo da pesquisa, que a pesquisa ela é muito importante, certo? E esses aplicativos eles vão lhe ajudar muito. Agora, o plano tático do planejamento para vocês, gente. Então, eu fechei um trato com vocês que quando eu não tô vendo os comentários de vocês, não tô vendo se vocês estão gostando da live, da aula. Então, vou postar uma foto no meu feed quando terminar a aula. Se atingir 50 comentários, vocês vão ganhar esse planejamento tático, certo? E vão ganhar também uma planilha de planejamento anual. Certo? Então é só ir lá no último post, no post que eu postar depois da aula, pra gente atingir 50 comentários e
arrebentar, vocês arrebentarem com esse conteúdo. Gente, preste atenção. Mas, para vocês ficarem muito atentos, preste atenção. Essa planilha aqui, esse plano tático é mensal. Mas como eu faço? Eu faço a primeira semana. Prestem atenção, aqui é importante. É o tático mesmo, certo? Eu faço a primeira semana. Vocês viram que eu não preenchi tudo, certo? Eu só botei umas siglas, que essas siglas são pessoais minhas, eu entendo elas. Mas preenchi a primeira semana. Na segunda semana, vocês percebem que tá pingado. Eu coloquei 2 dias. Sabe o que eu fiz? Eu vi o que deu certo na primeira semana e repliquei na segunda. Olha a sacada. Isso deu certo. Jogo pra segunda. Mas, Manuel, e por que você não faz isso mensal? Imagina eu jogar um conteúdo da primeira semana lá pra última semana do mês. E se não for o que as pessoas estão falando? Gente, não vai rolar. Entendeu? O mistério da coisa. E isso é muito massa. Beleza? Então, gosto muito dessa ideia. Mas, Manuel, se eu fizer mensal, tá errado? Não, não tá errado. Mas engessa o seu conteúdo. Fato. Isso é fato. Então, eu saio pingando, certo, gente? Funcionou. Isso funcionou. Pingo na segunda, pingo na segunda, pingo na segunda. Vocês estão percebendo, gente, que tem 3 cores nesse planejamento na semana. Tem um amarelozinho claro, um amarelozinho mais escuro e um laranja. Sabe o que é isso? O amarelo claro são conteúdos fáceis, de fácil absorção. De fácil absorção. Por quê? Porque eu atraio gente através deles, certo? Conteúdo bobinhos. Como fazer um Instagram? Bobinhos. Por quê? Porque ele dá muita visibilidade. As pessoas vêm pro meu Instagram. Aí percebam que a partir da terceira quinzena eu já vou aumentando o nível. Já tá indo laranja. Na última semana do mês só tem laranja. O conteúdo é de alto nível. As pessoas passaram um mês conversando comigo e já sabem toda a minha língua. Isso, as pessoas passaram um mês conversando com você e já sabem toda a sua linguagem. E agora você tá pronta pra detonar com ela. Pra dizer aqui, ó, compre esse casaco aqui, meu amigo, pra gente ir pro chiclete. Morrer de calor no chiclete com esse casaco. Mas a gente compra um abadá bem massa. Sacaram? Então, isso é muito estratégico, gente. Faz o que, Manuel, com isso? Ó. Eu coloco aqui, certo? Ou imprime, mas como a gente não tá naquela fase assim mais de gastar papel, de impressora e tal, quem quiser imprimir, coloca na tua frente. Gente, esse planejamento ele fica do meu lado. Ah, Manuel, eu tenho vários clientes, faço como? Ah, eu só não posso mostrar aqui porque tem os meus clientes, certo? Mas tipo assim, aqui eu faço um checklist de todos os clientes e coloco onde o planejamento deles estão, certo? Você não vai esquecer. Por favor, gente, não esqueçam de anotar. Tem que anotar. Manuel, mas eu sou digital, tem no celular. Não quero papo. Não funciona. Tem que estar à vista. Teve um tempo que eu colocava até no espelho do banheiro da minha casa. Acreditam? Até no espelho do banheiro da minha casa eu colocava o planejamento. Porque fixa. Porque quando você fixar, você vai fazer ele automático. E olha que foda! O planejamento, ele cria inspiração. Gente, perguntas, vão colocando na caixa de perguntas, certo? Assim que terminar, a gente vai tirar todas as dúvidas com vocês, beleza? Então, o planejamento, ele cria inspiração. Que estimula os seus seguidores a entrar. Gente, eu me arrepio! 70 pessoas na nossa aula, galera! Uhul! Hoje tem planilha pra vocês, galera! E esse slide, gente, printou e postar aí, me marcar, é foda. O planejamento, gente, o bom planejamento, ele inspira tanto os seguidores que os seguidores entram
no caminho que você mandar. Se você disser através de um post que vai ter uma aula hoje lá no perfil de não sei quem, os seus seguidores vão. Por quê? Porque eles estão em uma jornada. Eles já estão estimulados com você. Não é foda, galera? Gente, isso é muito lindo. Olha meus olhos como brilham. Perguntas, vai jogando na caixinha de perguntas que nós vamos já responder, ok? Então, não saia da aula, gente, porque às vezes sai um insight, eu jogo um insight agora, principalmente agora que é bom, que é perguntas e respostas. Então, não saia, beleza? Então, coloca lá as perguntas e respostas. Já tá todo mundo sabendo, vou postar lá no feed um post fodástico e vocês vão comentar lá para ganhar a planilhazinha. Então, vamos lá. Primeira... Parei para amamentar e perdi os slides anteriores. Gente, a live não vai ficar salva hoje. Não vou colocar no YouTube, certo? Infelizmente, quem perdeu, bebê. Infelizmente. Davi, obrigado, meu amigo. Que aula. Hoje eu amo planejamento. Planejamento para um mês comemorativo, tipo Dia dos Namorados. Pode. Gente, massa falar nisso, viu? Quem é? Alice. Muito massa, Alice. Gostei. Gente, isso é muito importante. Dia dos Namorados é uma data comemorativa. Prestem atenção. Cuidado no planejamento de vocês para não engessar com muitas datas comemorativas. Não se atentem às principais datas do seu segmento. Não fique mais botando dia do não sei o quê. Gente, dia de mãe, dia dos namorados, São João, pais principais. A galera não tá mais muito atento a esse conteúdo, certo? Então, no caso, a Alice, ela perguntou o mês dos namorados. Pode, aí você vai criar uma campanha para o mês dos namorados. Aí é massa, certo? Então, pode tranquilamente, certo? E deve, né? Vamos lá. Posso planejar um segmento para cada dia da semana? Não. Não façam isso. Importante essa pergunta, viu? Rizonalda. Não façam isso. Um segmento... Não. O planejamento ele tem que ser, gente, dinâmico. Mistura. Não percebe que as pessoas não faz com que as pessoas esqueçam que você tem um produto. Você posta na primeira semana um segmento, vai postar só na última? Gente, publicidade é repetição, viu? Tem que cansar. Se não cansa, não tem resultado. Então, se você fizer esse alternância, né, não vai ter repetição e não vai cansar. Arrasou, o planejamento é um segredo digital. É um segredo foda, certo? Nath, beijo, Nath. Por favor, deixa a aula gravada. Lídia, não vai deixar hoje. Foi uma meta que nós cumprimos. Alinhamos juntos. Ai, tirei os comentários dos slides, fica melhor. Obrigado, Liana. Tá fodástico, Liana. Sou seu fã. Vamos lá. Como faço para fazer um planejamento para o meu segmento de produtora de vídeos audiovisual? Beleza. Liana, você vai pegar a planilha de planejamento, certo? Na semana. E vai colocar. Olha, presta atenção, viu, gente? É importante para vocês. Vai pegar a planilha de planejamento da semana. Vai colocar as datas na semana. Aí o que você vai levar? Presta atenção. Presta atenção. Seus posts raiz. Pega os seus posts raiz, que é o que dá certo. Certo? Beleza. Post raiz ali. Planilha na mão. Segunda-feira, olha pra quê? Intenção. O que é intenção? É o objetivo. Seu objetivo essa semana é o quê? Vender. Então, deixa eu olhar nos meus posts raiz o que vende. Isso. Então, coloca na segunda. Se você... Gente, é um efeito dominó. Colocou ali o que vende, você já vai ter a ideia fodástica, a interação vai vir e o engajamento vai vir. Beleza? Então funciona assim, Li. Viu? Arrase desse jeito.
Como faz para fazer um planejamento no segmento? Ela já perguntou. Vamos lá. Trabalho com diferentes segmentos de empresa. Como planejar as postagens para isso? Você vai fazer um planejamento para cada empresa, Yara, viu? É isso. Não tem outra resposta, não. A aula de ontem, a única aula que ficou gravada lá no meu canal do YouTube foi a de ontem, certo? Mas não vão ficar mais gravadas. Todos os dias, até segunda-feira, às 20 horas, nós vamos dar uma sequência de aulas. Eu trabalho com bolos. Posso usar também? Deve. Deve usar o planejamento para bolos, certo? Vamos ver se tem mais. Não tem mais. Então, gente, muito obrigado. A aula de amanhã, tenha noção que vai ser jornada do usuário, do seguidor. O que é a jornada do seguidor? Simplesmente é o momento que você vai... É a hora que você vai postar o post para vender. Simplesmente. Simplesmente. Eu vou falar de momento certo de venda. Ok? Obrigado, vou postar agora lá, atingindo os 50 comentários, já sabe o que vocês vão ganhar. E até amanhã, já coloca o despertador hoje, o alarme, para amanhã, às 20 horas, a gente falar de hora certa, tem post certo. Jornada do seguidor. Beijo e tenha fé do azul que tá no frevo, e azul é a cor da alegria. Eu não sei nem se é...